Essa não é uma atitude em que o pastor necessariamente vai impor as mãos sobre a sua vida e o Espírito Santo vai descer. Isso pode acontecer, mas nessa noite eu quero que o seu coração clame por mais do Espírito Santo. Eu quero ouvir a voz de vocês dizendo: Espírito Santo, eu preciso de você. Espírito Santo, eu clamo pelo teu manifestar na minha vida. Espírito Santo, sem ti eu não posso, sem ti não há cura, sem ti não há libertação. Quantos podem clamar pelo Espírito Santo essa noite? Quantos podem declarar: eu preciso da tua presença? Eu não quero desperdiçar esse dom que o Senhor nos deu. Eu não quero desperdiçar esse presente que nos foi confiado. Espírito Santo, vem sobre nós essa noite mais uma vez. Pai, nós clamamos pelo teu Santo Espírito sobre essa igreja, porque cremos que o Senhor é aquele que opera em nós e através de nós. O Senhor é aquele que coloca em nós o desejo de realizar a vontade. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Traz convencimento essa noite sobre nós, Paizinho. É isso que nós clamamos, porque nós queremos ser uma igreja empoderada pelo teu Santo Espírito, mas antes precisamos ter corações que verdadeiramente foram transformados. Em nome de Jesus, se você crê nisso, dê um forte aplauso ao Senhor, porque Ele está na casa e é dia de celebrar. Amém? Quantos aqui já ouviram falar em Pentecostes? Levanta a mão. Se abriu o Instagram hoje, provavelmente você viu algum card, então você com certeza ouviu falar. E essa é uma festa muito importante para o povo judeu e se tornou muito importante também para nós cristãos, ao lermos a Bíblia e vermos que esse foi o tempo que Jesus escolheu para que a igreja fosse batizada pelo Espírito Santo, para que houvesse o derramamento do Espírito. E como o Ian já abriu o culto, é bom que ele já deu uma introdução quase. Pentecostes significa 50ª, ou seja, acontece 50 dias depois da Páscoa. Então é um período de festa do povo, onde eles vão celebrar as primícias das ofertas no Antigo Testamento e celebrar também a entrega da lei a Moisés, como o Ian bem explicou no início do culto. É uma festa da renovação da aliança que foi feita naquele monte. Mas aprove ao Senhor que em Atos 2, Jesus escolheu aquele tempo. Depois de subir aos céus, Ele falou: olha, permanece, porque do alto vocês serão revestidos de poder. E é muito importante a gente entender a profundidade desse revestimento de poder, porque às vezes a gente liga Pentecostes apenas a manifestações sobrenaturais, e sim, Atos 2 é sobre sinais, curas, prodígios, maravilhas. Quantos creem nisso? Dá um amém bem forte. Nós somos uma igreja que cremos na continuidade dos dons. Mas a minha pergunta hoje, enquanto eu estava estudando para trazer essa mensagem, é: qual foi a igreja que permaneceu depois daquele dia? Qual foi a igreja que literalmente reverberou e cresceu depois da descida do Espírito Santo? Como foi aquela igreja? Como aquela igreja estava? Como aquela igreja ela foi fundamentada? Porque muitas vezes a gente quer reduzir Pentecostes a falar em línguas, a um mover sobrenatural. E obviamente vocês sabem que nós cremos em todos esses dons porque é bíblico, porque se aconteceu lá pode acontecer aqui, amém? Mas a gente precisa entender que tudo aquilo que aconteceu gerou uma igreja viva e transformadora. E é isso que a gente tem que buscar, amém? Quantos podem abrir a Bíblia comigo em Atos 2, verso 1? Cadê a Bíblia de vocês? Aê, a palavra inerrante. Quem trouxe a Bíblia, gente? Levanta a Bíblia de vocês, viu? O crente não anda sem Bíblia, não. Mas pelo menos tem no celular, né? Hoje em dia tá menos mal. Mas
Confesso que hoje eu não sei se vai ser minha última vez ministrando ou não, gente. Estou meio na dúvida. Mas Joãozinho vai chegar na hora que ele quiser. Para quem tiver curiosidade, muita gente pergunta a data, não sei, gente. Na hora que ele quiser, ele vem ao mundo. Na hora que Deus quiser, na verdade, né? É bom que ele desde pequeno aprende que ele não escolhe e que a mãe também não escolhe. Quem escolhe é Deus. Então no dia que Deus quiser, ele vai vir. Então estejam em oração por nós. Eu tô só aquele meme que as grávidas postam, né? Posso parir daqui a 2 horas, 2 semanas ou 2 dias. Qualquer hora é hora. Mas eu confesso para a igreja que eu tô meio... Ontem mesmo eu chorei no louvor. Eu chorei tanto. Eu acho que eu não lembro a última vez que eu chorei tanto. Mas eu já tô saudosa de vir para a igreja e eu nem parei de vir ainda. Mas eu digo isso porque eu tive um encontro com Jesus que não foi na igreja, foi dentro do meu quarto. O Senhor se revelou a mim dentro do quarto e logo depois eu me vinculei e comecei a frequentar o Aja. E desde esse encontro, o Senhor colocou em mim uma paixão, que é a igreja do Senhor. Inclusive vocês percebem, né? Se eu pudesse eu só pregava sobre eclesiologia, ou seja, eu só pregava sobre igreja. Porque é um tema que não só eu acho importante, mas é um tema que eu amo. Cada um vai ter suas temáticas favoritas e eu amo falar sobre igreja. Então só de pensar que talvez um mês eu tenha que ficar meio fora, eu já tô aqui, ai meu Deus, não. Se eu pudesse eu viria para a igreja todo dia para tirar os atrasados. Porque eu entendo que a igreja, ela não é um lugar para eu bater meu ponto semanal. A igreja, ela não é um lugar para eu ir, receber uma palavra e eu ir embora. A igreja faz parte de quem eu sou. E esses dias eu ouvi eu vou até postar no Instagram depois aqui. Eu ouvi um Reels que falou muito comigo, do pastor Daniel Lara, é um pastor que a gente gosta muito, não sei quem viu. E aí ele trouxe umas questões polêmicas, mas eu assino embaixo, por isso que eu vou repostar. E aí ele trouxe assim: eu não consigo crer que um cristão que teve um novo nascimento não tenha a igreja como algo necessário. E eu concordo com ele, irmãos. E ele falava e ele explicava, obviamente, baseava essa frase, porque pode parecer um pouco rígida demais, mas que eu concordo 100%, porque através do novo nascimento, junto com o novo coração, junto com uma nova mentalidade, afinal, quando a gente nasce de novo, nós nascemos novas criaturas. E junto com esse novo nascimento, junto com esse novo coração, junto com essa nova mentalidade, deve existir o amor pela igreja. A igreja não é uma possibilidade, ele diz. A igreja é uma necessidade. E o quanto que isso falou comigo, gente? Primeiro porque eu me identifiquei. E eu fico pensando, meu Deus, o pessoal fala, Júlia, agora é hora de descansar. Não, gente, agora é hora de eu ir pro culto mesmo. Eu não sei quando é que eu vou voltar. Agora que é hora de eu estar lá mesmo. Inclusive, para a igreja em si, todas as vezes que vocês verem uma mamãe com um bebê pequeno, gente, não pega não. Porque é uma luta para ela vir para a igreja. Porque ela já está com medo de vir para a igreja. Ela já está pensando 2 vezes, vou, não vou, vai ter gente, não vai. Então assim, olha, aprecia e diz assim, que lindo, Deus abençoe de longe. Porque às vezes a gente não sabe o quão é desgastante vir até a igreja. Não porque ela não quer vir, mas porque às vezes ela tem medo de pessoas e da gente, vou me incluir, que às vezes é sem noção mesmo. Então é importante eu falar isso, inclusive quando o Joãozinho vier, que não sei se eu vou conseguir guardar os 3 meses, mas é importante a gente falar isso, porque quando ele vier, gente, eu quero que todo mundo abrace e beije meu filho, mas quando ele estiver maiorzinho, então todo mundo pode abençoar de longe, amém? Porque a gente não sabe a luta de uma mãe sair de casa para a igreja com um filho pequeno, um filho que é bebezinho. Então a gente tem que valorizar a igreja como algo precioso. E uma amiga pastora, achei muito engraçada, ela falou assim, Júlia, eu fui para a igreja logo mesmo, o povo vai para o shopping, agora eu não vou para a igreja. Jesus está protegendo, mas eu conto com a família de Deus aqui, amém, para colaborar com isso, amém?
Recebam essa palavra com amor, porque ela não é só minha, mas é de muitas mães. E a partir de semana que vem vai começar os partos. Então também eu convoco toda a igreja a estar em intercessão, amém? Porque os bebês vão começar a nascer, em nome de Jesus. Então que a igreja esteja em intercessão por isso. Mas enfim, voltando ao texto. Atos 2:1 diz: e quando o dia de Pentecostes chegou, completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Quantos podem aplaudir por esse dia? A gente precisa entender que isso reverbera até hoje na nossa igreja local. E depois de um ato de permanência e de obediência. A primeira coisa que eu queria dizer é que aquele povo viveu isso porque eles ouviram a voz de Jesus. Porque Jesus deu um comando em Atos 1: permaneçam em Jerusalém. Quem é desobediente não vive o derramado do Espírito. Não tem como. Eles só viveram o derramado do Espírito porque ouviram o que Jesus pediu e fez. Se eles não estivessem em Jerusalém, eles iriam viver isso? Não! Porque Jesus foi claro. Jesus não disse: não permaneça em Samaria, permaneça em Jerusalém. Porque aquele era o território onde Jesus iria fazer com que o seu Espírito descesse e que aquele povo fosse batizado. Desobediência não nos leva ao empoderamento do Espírito. Por isso que eu não consigo olhar para alguém que está em desobediência e dizer que ela é cheia do Espírito. Para mim é incompatível com a palavra de Deus. Ela pode até ter dons, porque os dons são irrevogáveis, mas ela não vai estar cheia do Espírito. Porque desobediência não combina, gente. Como é que eu olho para uma pessoa desobediente e eu consigo olhar para ela e ver que ela é cheia do Espírito? Não tem como. É incompatível com a palavra de Deus. Aquele povo foi obediente e viu o manifestar do Senhor. A descida do Espírito Santo, ela marca o nascimento da igreja. Da igreja que a gente tem como hoje. Essa igreja nasce com o empoderamento do Espírito. E eu acho isso lindo de Jesus. Porque Jesus não poderia ter começado a igreja lá no ministério dele, sim ou não? Ele tinha toda a capacidade para isso. Ele era Deus. Mas ele escolhe subir aos céus e enviar o Espírito Santo, que é um poder que a gente não vê, para dizer assim, ó, somente com esse poder a minha igreja vai permanecer viva. Para que a gente entenda que somente com o Espírito Santo a igreja permanecerá de pé. E a partir disso a igreja nasce. A igreja, ela vai nascer em um tempo que vai muito além de um evento, gente. Pentecostes não era só um evento a qual os judeus estavam comemorando, e a cidade estava cheia porque era uma comemoração de muitas pessoas, então a galera toda ia para lá. Mas é literalmente o nascimento que vai debaixo de uma capacitação do alto. Nós não podemos achar que vamos fazer igreja, que vamos ser igreja pelos nossos braços, gente. Não vai. Sem o Espírito, nós não teremos autoridade, nem domínio, nem poder. Por isso que nós necessitamos do Espírito Santo. E o mais interessante é como aquela igreja ficou depois daquele dia. Se você for ler Atos 2, eu espero que todos tenham lido hoje, se não é o dever de casa. Afinal, a gente tem que estar a par do calendário. Então, se hoje é dia de Pentecostes, vamos ler o que aconteceu, né? A gente tem que ir para o texto. Não parem aqui na mensagem que a pastora vai trazer, não, e que o pastor trouxe ontem. E aí, logo depois, a gente vê que Pedro prega, 3.000 almas são ali, literalmente, levadas ao Senhor, são salvas. Só que aí o que eu gosto mesmo desse texto é o final dele, que está lá em Atos 2:42. Como foi que aquela igreja ficou depois da descida do Espírito Santo?
Atos 2,42 diz: e eles continuaram, repete comigo, continuaram. Porque não adianta você receber o manifestar de Deus e você parar. Se você não continuar, não vai ter mais poder. Não adianta. Às vezes a gente acha que não. Fui para o encontro, recebi o Espírito Santo, saí de lá pulando, saí de lá no manto. Meu Deus do céu. E em casa tu não está buscando de novo, irmão? Porque se não continuar, para, cessa. Aí às vezes a gente vem aqui no culto, eu já falo em línguas, eu já profetizei, não, tá bom. Aí você não louva como louvava antes, aí você não clama pelo Espírito Santo, aí eu faço uma oração agora no início, eu não escuto minha voz não, porque eu já tenho o Espírito Santo. Eles continuaram firmemente, não de qualquer forma, né? Eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4 pilares da igreja aqui: ensino, comunhão, tempo de mesa e orar. Tem que ter essas coisas. Se você está falhando em algum dos pontos, você não está vivendo a igreja certa. Se você não tem um irmão da igreja para você chamar para tomar um café, vamos conversar, vamos se integrar mais. Se você não tem uma pessoa que fala assim: vou chamar fulano lá da igreja para jantar aqui em casa hoje. Inclusive, é um incentivo, irmãos, façam isso. No passado não fazia com os amigos? Por que não na igreja? Aí tem que esperar o irmão chamar, chama tu. Eu já estou dando a dica hoje, eu amo me convidar. Eu adoro. Que dia eu vou tomar um café na sua casa? Tem que ter comunhão, tem que ter intimidade, tem que ter oração, tem que ter ensino. Foi dessa forma que a igreja permaneceu. No verso 43 diz: e sobreveio temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. A gente tem que parar com essa conversa de que a gente não tem que temer a Deus. A gente tem que temer a Deus sim. A gente teme e o ama. Porque agora a gente diz assim: não, a gente tem que amar o Senhor de todo o coração. Amém. E temer também. O amor, ele não exclui o temor. A nossa alma tem que temer a Deus, porque Ele não é qualquer um, Ele não é qualquer Deus, Ele não é qualquer pessoa. Então sim, Ele é autoridade, Ele é soberano, Ele está assentado sobre o trono, e isso tem que gerar em mim temor. Porque todos os homens de Deus que tiveram um encontro com Ele, eles não saíram de lá sorrindo, eles saíram temerosos. Todos os homens de Deus que viram a face do Senhor, eles falavam que: meu Deus, sai daqui, me socorro, vou morrer. Porque tinha um temor em seu coração. E a gente às vezes com um discurso tão flexível, a gente diz: não, tem que amar e tem que temer. Assim como seus pais, autoridade na sua vida, você tem que amar e temer. Porque cada um vai funcionar em uma hora. Eu já trouxe esse exemplo aqui, eu gosto de trazer várias vezes, e eu sempre digo: olha, você tem seu chefe e tem seu pai, você ama mais quem? Seu chefe ou seu pai? Seu pai, sim ou não? Mas você teme mais seu chefe ou seu pai? Seu chefe, né, irmão? Então é necessário os dois, porque às vezes só amor não vai, então tem que ter temor também. Aqueles homens e mulheres tinham um temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas. Ou seja, a gente tem que ver maravilha e sinal como um estilo de vida. A gente não tem que ter medo, a gente tem que orar por cura mesmo. Esses dias eu estava tomando ferro, e nesse dia o papai foi comigo. Ele ficou lá me esperando. Aí tinha uma mulher que saiu assim fecha as portas, né, para ir pro leito. Aí ela saiu, e ela com um papel na mão, e a mulher chorava, e eu já estava na agonia para entrar, para tomar o ferro. E aí João falou assim: eu posso orar pela senhora? Ele orou. A gente sabe se Deus curou? Não. A gente sabe se resolveu? Não. Mas o nosso papel é fazer, e quem vai realizar é Deus. E às vezes a gente não faz porque a nossa força não está no Espírito Santo, a nossa força está em nós. A gente quer que a pessoa saia gritando, correndo e expressando algo. Peraí, é para aprovar a sua oração ou é para aprovar o que Deus faz? A gente tem que buscar sinais, prodígios e maravilhas. Esse deve ser o nosso estilo de vida.
Verso 44, e todos os que criam estavam juntos. Quem crê anda junto, não anda separado. Eu nunca vi um discípulo de Jesus ficar andando sozinho. Todas as vezes que Jesus mandou o discípulo ir, ele falou que não vá só não, irmão. Vai em dois. Então essa síndrome de Elias, de fugir, porque só tem você de bom, isso é uma mentira de Satanás. Quem crê anda junto. E isso não é uma opção, isso é uma necessidade. Porque eu sou carne e eu posso cair. Por isso que é bom que eu tenha alguém. Por isso que é bom que alguém me conheça. Por isso que é bom que eu tenha a necessidade de caminhar junto. Porque eu sou carne. Hoje eu estou em pé. Amanhã alguém de vocês garante? Porque eu não garanto. Por isso que eu tenho que caminhar junto, entendendo que é o Espírito Santo que me mantém de pé. Tinham todas as coisas em comum. Eles eram parecidos. Não necessariamente no jeito, porque eu sou muito diferente do meu esposo. Fisicamente também eu posso ser muito diferente de Roberta. Mas a gente tem que ter coisa em comum. Nós temos que ter coisas em comum. A gente tem que se parecer mais com aqueles que creem do que com aqueles que estão no mundo. E se você olhar para você e você olhar no espelho e dizer assim, não, eu acho que eu me pareço mais com aquele que não crê, então você tem que rever como é que você está andando. Em relação a tudo, a gente tem que ter esse cuidado. No verso 45 diz, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens conforme cada homem necessitava. Esse versículo é até bom eu expor ele, porque eles não faziam isso porque o governo pediu para dividir. Eles não repartiam o pão porque muitas pessoas querem usar esse texto de Atos e o estilo de vida de Atos para impor algo, sendo que isso aqui era voluntário. O governo não dizia assim, olha, tudo que você tem que dividir para todo mundo. Nem os apóstolos olhavam para ele e diziam assim, tudo que você tem você divida. Isso vinha de um coração voluntário que buscava servir aos seus irmãos. E isso é muito importante, porque é algo que é espontâneo da igreja de Cristo. Porque tem que ser espontâneo você saber que teu irmão na sua igreja passando dificuldade e você falar, como é que eu posso ajudar esse irmão? Isso tem que ser espontâneo. Isso é crer verdadeiramente. É você olhar no outro a necessidade e não precisar que alguém diga o que você tem que fazer, mas você ter um coração doador, você ter esse coração que se entrega. 46, e eles perseverando diariamente em comum acordo no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza do coração. Dois momentos a gente vê aqui, templo e casa. Ah, pastora, mas é porque eu não gosto desse negócio de muita intimidade, esse negócio de ir para casa do outro, esse negócio de participar de pequeno grupo. Não, eu sou ferida com isso. Gente, a Bíblia diz que é templo e casa. Não é eu acho que eu preciso. A Bíblia traz a igreja primitiva se reunindo aqui, reunião solene onde todos estão juntos, e reunião de casa. Sabe por quê? Porque em casa é mais difícil você colocar máscara, colocar roupa, igual aqui no culto às vezes a gente faz. Porque é mais difícil saber que você vai receber gente na sua casa e você brigou com seu esposo. E você tem que estar como? Sorrindo. Então você tem que voltar para onde? Para o perdão. Então cuidado. Cuidado com esse pensamento de que não, eu já estou indo para a igreja sábado e domingo, já está suficiente. Cuidado. Eu não estou falando que necessariamente você é essa pessoa, pelo amor de Deus, me entendam bem, mas isso pode abrir essa brecha, porque você precisa de intimidade. E deixa eu falar outra coisa também, eu acho que eu estou aproveitando tudo, que eu não sei quando eu vou pregar de novo. Intimidade não é só o seu núcleo familiar, então não é você e sua esposa contra o mundo. Que é outro tema. Ah, não, eu e a minha esposa contra o mundo. Mentira! Quem foi que disse isso? Porque na Bíblia não está. A gente tem que ter gente. A gente tem que ter outras pessoas.
Não é só seu núcleo familiar, sabe por quê? O reino de Deus não é só sobre um casal, não é só sobre um casal e um filho. O reino de Deus é sobre uma família, uma grande família. Então você e seu marido contra o mundo não vai para lugar nenhum. Tem que ter intimidade, tem que ter gente diferente. Essa é uma ordenança. Verso 47, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. O contexto de família nos leva a uma coisa: multiplicação. A família nos leva para esse lugar. Tanto de forma biológica, quando um homem e uma mulher se juntam, ele faz o quê? Multiplica. Amém? Pelo menos essa é a ordenança do Senhor, multiplicarmos. Eles criam juntos, eles não criam individualmente. E uma coisa muito importante é que, como o pastor João pregou ontem, o coletivo sempre está à frente do interesse pessoal. A igreja, ela não nasceu para ser uma associação religiosa. A igreja, ela não nasceu para ser um mega encontro de estudo bíblico. Porque não foi isso que Jesus fez. E não foi isso que os apóstolos fizeram. Eles se reuniam no templo, eles tinham intimidade, eles iam pregar para os gentios. A igreja é uma família. E o mais interessante, eu ouvi isso do Theo e eu achei incrível, é que quando a gente vai olhar ali nos evangelhos, a gente vê muito o termo discípulo, sim ou não? Os seguidores de Cristo eram discípulos, e isso está corretíssimo. Você nunca vai deixar de ser um discípulo, porque um discípulo é um aprendiz. Então, se nós cremos em Cristo, nós temos que ser eternos aprendizes dele. Só que quando a gente vai para as cartas, a gente começa a ver mais o termo o quê? Irmãos. Não é que você deixa de ser discípulo, mas a gente começa a prestar atenção nessa dinâmica. A maioria das vezes Paulo trata os cristãos como irmãos. E Deus falou muito comigo através disso que eu ouvi, porque um discípulo, aquele que nasce de novo, aquele que tem um novo nascimento, ele tem que ter a revelação de que ele é filho. Primeira coisa que a gente tem que ter. Quando a gente nasce de novo, a gente tem que entender que nós somos filhos. Filhos de quem? Filhos de um pai, e o nome dele é Deus. A partir do momento que a gente tem a revelação de que nós somos filhos, a gente entende que igreja é família. Assim como a palavra diz, quem é o primogênito dessa família? Jesus. Jesus é o primogênito, ou seja, Jesus é teu irmão mais velho, Deus é o teu pai. E se Deus te escolheu, e a palavra diz que ele te escolheu para ser chamado filho de Deus, o seu irmãozinho aí que foi escolhido também, ele é o que teu? Irmão. E aí ele falou uma coisa muito interessante. Eu escolhi ser irmã dela? Aqui é minha irmã, gente. Eu escolhi? Não. Você escolheu ser irmã do seu irmão? Ou ao contrário? Então você quer escolher quem vai ser seu irmão dentro da igreja? Se nós somos família, família não escolhe. Primeiro Deus te adotou e te escolheu como filho. Jesus é teu irmão mais velho. Aí dentro da igreja tu quer escolher, esse é meu irmão, esse aqui não presta não. E na tua casa, tu tira o sangue e diz que não é mais irmão? Igreja é família. Isso não significa que a igreja é perfeita, porque a família sua também não é, e nem a minha. Mas não é opção. Jesus é o primogênito. E nós precisamos entender que isso nos leva a um lugar de compromisso. A igreja, ela não deve ser uma rotina. Ela deve ser uma necessidade. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê alguns textos que eu confesso que para mim são difíceis. Porque a igreja tem os seus compromissos, sim ou não? Nós temos nossos compromissos. Porém, Jesus é o exemplo perfeito, sim ou não? Tem dois textos que para mim ilustram bem essa ideia de igreja e família.
O primeiro texto está em João 19, eu vou parafrasear, que é o momento que ele está ali na cruz, e ele vê Maria, e ele olha para Maria e diz assim, olha, ele olha para o discípulo amado e diz assim, ó, teu filho está ali. O que é que ele está querendo dizer? Olha, eu não te deixei sozinha, tem alguém que vai cuidar de você, amém? Jesus se preocupou com sua mãe. Então é óbvio que Jesus se preocupa com família. Só que também tem outro texto, em Mateus 12. E esse eu vou querer ler, Mateus 12, 46. Antes disso, obviamente. E nesse texto, olha o que diz. Falava ainda Jesus ao povo. E eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém disse, olha Jesus, tua mãe e teu irmão estão lá fora, querem falar contigo. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é o meu irmão e a minha mãe. E o quanto que esse texto fala comigo? Porque aqui é duro, mas é verdade. Jesus priorizou quem aqui? A família espiritual ou a família carnal? Quem? É duro. Talvez seja até pouco conservador. Mas eu li o texto. Só. Pastora, então eu tenho que abandonar os meus? Óbvio que não. Porque Paulo diz, você tem que cuidar especialmente aos seus para que eles creem no Evangelho. Porém, existe uma hierarquia. Jesus não é anti-família. Amém? Jesus não é anti a maior instituição que ele criou. Amém? Mas no momento certo ele disse assim, olha, os meus irmãos estão aqui, e isso aqui vai ser prioridade para mim. Tanto que, vamos relembrar do texto? Ele diz o quê? Deixe com que os mortos enterrem seus mortos. Tanto que o discípulo disse o quê? Não, deixa eu despedir do meu pai e da sua mãe. O que Jesus disse? Já foi. Jesus era antifamília? Responde comigo, Jesus era antifamília? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas sabe qual deve ser o nosso desespero? Sabe qual é o melhor dos mundos? A minha família biológica, a minha família espiritual. Sabe qual deve ser o nosso coração, Pai? Assim como Josué diz, eu e minha casa servirei ao Senhor. Então sim, eu oro, eu profetizo que a minha família biológica se torne a minha família espiritual. Porque a minha família espiritual é aquela que vai reinar comigo na eternidade. É aquela que vai estar comigo até a consumação dos séculos. Essa deve ser a oração do crente. Só que às vezes a gente quer usar isso de desculpa, irmãos. E como eu falei para vocês, eu li o texto. Jesus disse isso, não foi a pastora. E às vezes a gente quer tomar esse discurso como, minha família. Pela minha família, pela sua família você não tem que fazer tudo. Por Jesus você tem que fazer tudo. E talvez isso não soe muito conservador, mas é a Bíblia. A gente tem que entender o que é ser igreja. Ser igreja não é fazer parte de um corpo de membresia. Ser igreja é povoar o céu. E isso é mais importante do que qualquer outra coisa. E a gente não faz isso sem o poder do Espírito Santo. Por isso que ele sabia que era necessário que o Espírito descesse e nos capacitasse para essa grande obra. Só que o nosso problema hoje, e ouvindo a mensagem que o pastor João trouxe ontem, que falou muito comigo, é que muitas vezes a gente tem mais medo de perder o emprego do que perder o Espírito Santo. Muitas vezes a gente fica desesperado. Quer ver homem? Eu vou falar com os homens primeiro. Homem desesperado. Eita, o boleto amanhã, o dinheiro não caiu. Eita, aí desespera de um nível. Aí tá sem ler a Bíblia 7 dias. Cadê o desespero? Às vezes a gente está mais desesperado em saber se o nosso filho vai estudar na escola A ou B, se a gente vai ter condição de pagar isso ou aquilo, do que o desespero de perder a presença do Espírito. E eu não falo com vocês não, eu falo comigo mesma. Porque às vezes eu estou correndo mais atrás em coisas que ficam aqui do que pensando, Senhor, será que eu estou entregando? Será que o Senhor está derramando tudo que o Senhor tem que derramar em mim e através de mim? Como é que está o nosso nível de desespero?
Porque uma igreja sem a capacitação do alto, ela é uma igreja morta. E não foi essa a igreja produzida por Pentecostes. Foi uma igreja ativa. A igreja é um corpo. E se uma parte do corpo dói, todo o corpo sofre. E isso Daniel falou no vídeo também. Ele diz assim: às vezes o meu pé, ele está cansado do meu corpo, porque eu estou correndo uma maratona. Mas é melhor meu pé cansado do que meu pé fora do corpo, porque ele vai estar morto. A gente tem que estar no corpo. Porque se você está fora do corpo, você está morta. Eu estou morta. E quando a gente vê que a igreja é o corpo de Cristo, é porque eu entendo que, ainda que seja difícil estar nesse corpo, eu preciso permanecer, porque é melhor eu lá do que eu morta fora. É um entendimento de necessidade. E às vezes é meio cansativo para nós, e eu digo nós, corpo de Cristo, a gente tem que ficar provando para as pessoas que a igreja é necessário. Ou a gente tem que fazer 300 coisas para provar que você tem que vir para a igreja. Sendo que todo mundo amou ir para o cinema, assistir Michael Jackson, inclusive não assisti ainda. Ou então assistir aquele outro Diabo Veste Prada e ninguém ficou te convencendo a fazer aquilo. Só que às vezes dentro da igreja a gente tem que convencer a participar de um encontro de casais. A gente tem que convencer a vir no culto das mães. A gente tem que convencer. Vamos repensar se a gente entendeu o que é igreja? Vamos repensar se a gente entendeu o que é ser família? Vamos repensar se verdadeiramente nós fomos iluminados por uma revelação do que é o corpo de Cristo. E essa foi a frase polêmica que Daniel falou no final do vídeo. Será que alguém que verdadeiramente teve um novo nascimento e trata a igreja como opcional, será que ela realmente nasceu de novo? Foi a pergunta que eu me fiz. Será? Igual meme, será? Será? E para finalizar, o último ponto. Hoje eu queria pregar um monte. A igreja tem que caminhar em vulnerabilidade, irmãos. Porque tudo isso que eu falei, sem vulnerabilidade, não vale nada. Nós precisamos caminhar compartilhando quais são as nossas necessidades. Porque a igreja, ela nunca vai ser perfeita. Seu pastor, sua pastora nunca vai ser perfeito. Seu líder nunca. Só existe promessa de igreja perfeita em um lugar, quando Jesus voltar e Ele glorificar todos nós. Só aí. Só que a gente tem que caminhar em vulnerabilidade um com o outro. Só que a gente está tão entorpecido com aquela geração de... É até em tema de coisa de marketing, né? A geração wellness, que é a geração que busca o bem-estar. A gente está vivendo essa geração, né? Vai lá na Noide, gente, eu moro do lado da Noide. Todo sábado e domingo eu tenho que respirar fundo, porque aquele som das corridas, do pós-corrida, é todo na nossa janela. Eu falo, oh Deus, eu sei que o povo está buscando saúde, mas não poderia ter um som mais baixo. Mas enfim, a gente está vivendo uma geração que cuida do corpo. Inclusive a geração que menos está bebendo. Isso são dados, porque é uma geração que está buscando o quê? Um bom estilo de vida, um bem-estar. E isso tudo é bom, mas a igreja não te promete isso. A gente não pode achar que nós iremos vir para a igreja para buscar um bem-estar pessoal, senão você está vindo buscar coisa errada no lugar errado. E por que isso? Porque a gente parou de caminhar em vulnerabilidade. E a gente busca o quê? Não, eu quero a minha auto-performance. Eu quero ser a melhor versão. E teu irmão do lado. Porque no reino não é só sobre você. O reino é sobre uma família. Então não adianta, você tá ótimo e seu irmão tá capenga. Não adianta. E é incrível que você se capacite, que você busque a sua melhor versão. É incrível tudo isso. Isso tudo é maravilhoso. Mas isso tudo não pode te tirar do lugar de coletivo. Porque ainda que você esteja incrível, o seu irmão também precisa caminhar junto contigo. Mas o seu irmão só pode te ajudar se você abrir a boca.
Aí você entra na igreja, sai da igreja, quer que a pessoa lá da frente, ou então quer que o pastor seja o gênio da lâmpada e descubra que você está precisando de uma oração. Por quê? Isso é ego, gente. Eu não posso... irmã, eu não estou bem hoje, não. Ora por mim. A gente tem que caminhar nesse lugar de vulnerabilidade. Por isso que a gente tem que buscar pelo fruto do Espírito, uns com os outros. Por isso que Jesus nos chama a quê? Perdoar. Por isso que Jesus nos ensina a suportar uns aos outros em amor. Porque o chamado da igreja é que em meio à vulnerabilidade a gente veja a glória de Cristo. Em meio a várias pessoas diferentes, a várias pessoas problemáticas como eu, nós vemos a glória de Jesus sendo manifesta. Eu vou chamar o louvor para a gente finalizar, porque senão eu fico aqui até amanhã falando. Mas eu queria que vocês guardassem muito isso no coração de vocês. Pede a Deus essa revelação, irmãos. Porque eu sei que tudo que eu falei aqui, se o Espírito Santo não falar com vocês, é mais uma pregação. Mas eu queria convocar vocês a realmente buscar entender e a dizer: Senhor, eu preciso entender o que é ser igreja. Porque eu reitero, não é uma possibilidade, é uma necessidade. E não é à toa que basicamente depois dos evangelhos, todo o Novo Testamento está falando sobre ser igreja. É Paulo ensinando a ser igreja. É buscando sermos irmãos em Cristo, porque nós fazemos parte de uma grande família. Deus tem promessas para cada um de nós. Quantos creem nisso? Amém, eu creio. Quantos creem que Deus tem promessas para sua família? Dá um amém. Amém. Mas a promessa maior de Deus não é sobre você. A promessa maior de Deus não é sobre uma casa, uma família e uma pessoa. A promessa maior de Deus é sobre uma família, é sobre uma nação, é sobre o povo. Tanto que a gente vê no Antigo Testamento, né? Deus está sempre operando com o povo de Israel. Ele usou Moisés? Sim. Ele usou Josué? Sim. Ele usou Davi? Sim. Ele deu promessas para cada um deles? Sim. Mas qual era a finalidade? Não era Moisés, não era Josué, não era Davi, era o povo. Deus tem promessas para cada um de nós. Deus tem promessas para mim. Deus tem promessas para o meu filho. Mas não é sobre mim, não é sobre o meu filho, é sobre um povo. E às vezes a nossa visão tá: Deus, o Senhor me prometeu isso, cadê que não aconteceu? Fixe seus olhos no autor e consumador. Busque mais o interesse do outro do que o seu, e as coisas vão acontecer. Porque a ideia é que a tua promessa coopere para uma promessa maior. A ideia não é que a sua promessa seja bom para você. A ideia é que a sua promessa faça parte da grande história que Deus tem para nós. Ser igreja é entender isso. E eu queria que vocês ficassem de pé.